Gota de chuva, bigode de gato, laço de fita, cordão de sapato, flor na janela e botão no capim, coisas que eu amo e são tudo para mim. Se a tristeza, se a saudade de repente vem, eu lembro das coisas que eu amo e então, de novo, eu me sinto bem. My Favorite Things, do The Sound of Music, tradução, versão do Cláudio Botelho. No ar, Psicadeiro. Sound of Music, A Noviça Rebelde. Este filme precisa ainda de defesa? E eu fico pensando que eu tinha 5 ou 6 anos quando eu vi pela primeira vez, um tio, futuro tio, o namorado da minha tia mais nova, ele nos levou ao cinema, eu e minha irmã, nós éramos muito pequenos, eram aquelas sessões corridas, entramos no meio do filme, foi o primeiro filme que eu vi na vida, entrei no cinema e ela estava com aquele vestido azul, pegando o violão, entregando para o capitão e dizendo para ele a sua vez de cantar. Aquela imagem ficou tão inesquecível que marcou a minha vida. Eu mal lia, nós éramos muito pequenos e aquilo me... E aí eu acho que eu já vi o filme uma centena de vezes e acabei ficando muito interessado até nesse efeito sobre mim e que eu acho que é um efeito um pouco sobre todo mundo do planeta. A deer, a female deer, ray, a drop of golden sun. Me, again, I call myself. A long, long way to run. Acabou de sair uma edição agora, de novo, ultra especial. Tem as edições de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 45 anos e agora a edição de 50 anos. São, enfim, material sobre esse filme. E é muito interessante porque em Salzburg, muita gente, onde foi filmado, muita gente vai a Salzburg para ver os lugares onde foi filmado A Noviça Rebelde. E a Julie Andrews, numa entrevista, pergunta, mas o que é isso, né? E uma senhora diz, olha, eu assisti, eu era jovem, minha filha assistiu, minha neta assistiu, e eu quero viver para passar para os meus bisnetos. Qual que você acha que é o fascínio do filme A Noviça Rebelde? Tanta comemoração e tanta festa, né, para esses 50 anos. Eu acho que você pode falar pelo intangível da música. Eu acho que a música como aquilo que une é uma verdade inevitável. Nietzsche já havia dito que sem música a vida seria um erro. A música eu acho que nos integra. Enfim, poderia descrever uma experiência extraordinária que nós tivemos, estávamos juntos, tive essa felicidade de ter você lá de companhia. Mas a primeira vez que nós fomos ao Metropolitan Opera em Nova York, assisti o Pavarotti, ele ia cantar o Elisier d'Amor, e cantou. Mas antes de começar, 5.000 pessoas lá ficam em silêncio porque o diretor se aproxima lá da frente da cortina para dar um aviso. Quando acontece isso, sempre algo ruim aconteceu, algo ocorreu lá com os cantores. Ele primeiro acalma a plateia dizendo, não, o senhor Pavarotti vai cantar, mas ele não está com a voz muito boa porque está rouco. Então hoje ele pede um pouco a colaboração de todos para este momento. Muito bem. Chega na área principal, ele canta lindamente, aí tem um silêncio, onde ele tem que atingir notas muito difíceis, pela altura e pelo equilíbrio e pela afinação e tal, e naquele momento tem 5.000 pessoas em silêncio. Não é impressionante? E aí ele atinge aquela nota e 5.000 pessoas batem palma como se fosse a vitória do Corinthians. Mas você acha que A Noviça Rebelde é por causa da música que pega? Eu acho que a música transmite algo, evidentemente. Vejam, o disco do filme nunca saiu de cartaz. Tem 50 anos. É a trilha sonora mais vendida da história. Segundo algumas estatísticas, é o filme mais assistido. Não é o filme que ganhou mais, que evidentemente ainda tem o Avatar, o Titanic, esse ano provavelmente os Avengers, aí, a parte 2. Mas é o filme mais visto da história do cinema. E com certeza tem esse fascínio de várias gerações pela Noviça Rebelde. Mas já que nós estamos aqui no Psicadeiro, eu queria discutir um pouco do aspecto psi, do possível aspecto psi da Noviça Rebelde. Você tem alguma... Olha, eu ia procurar aqui um dado, mas eu vou citar de cor. Vejam, a BBC de Londres escolheu A Noviça Rebelde, The Sound of Music, como filme para passar imediatamente após uma catástrofe atômica. Isso é tão significativo, porque foi feito um estudo em algumas universidades londrinas do que poderia aliviar uma catástrofe mundial em que, de alguma maneira... Por que você acha que tem esse apelo humanista ao filme?
Eu acredito que, veja, primeiro, eu falei, música. Segundo, família. Terceiro, criança. 7 crianças perdidas lá, um pai mostrado de uma forma relativamente rígida, mas é um herói, é um patriota. Ela é alguém que está entre o convento e o casamento, que hoje em dia essa dúvida parece estúpida, mas é curioso como se revê o filme e ela é sincera. Ela até vai para a casa do capitão lá ser governanta das crianças, já que ela é uma noviça rebelde. Noviça rebelde é um nome curioso, porque foi o nome dado para a estreia do filme no México. E adaptaram para o Brasil. E para a Argentina. Para toda a América Latina. Toda a América Latina. Não, mas o nome do filme não tem muito jeito, né? The Sound of Music. Porque The Sound of Music, veja, em francês se chama A Canção da Felicidade. Então, mas nunca bate com esse sentido pleonástico americano, que lá faz bastante sentido, mas para a cultura que seria uma ideia de amusicado, né? De tomado pela música. Mas você falou da questão da família, mas eu tenho uma outra, não chega a ser uma teoria, mas eu penso algo sobre família, mas que teria algo especial. Primeiro, eu acho que é um filme sobre maternidade, sobre a maternagem. São 7 crianças, 7. Todas bobas, né? São todas mais ou menos com QI bem baixinho, inclusive a de 16 anos, são infantilizados. Um pai rígido que o tempo inteiro está debochando. O Christopher Plummer disse que fez a maior parte do filme alcoolizado e comia sem parar, que as roupas só aumentavam, né? Então ele não tinha a mínima. Quem quiser conferir isso, é só ver a cena lá do final no festival, que ele está tão alcoolizado que todo mundo achava que ele estava emocionado. Ele está alcoolizado. Então ele debocha do filme, ele solta umas frases que estão no roteiro, evidentemente, e que ele está o tempo inteiro falando o que eu estou fazendo nesse filme. Então isso torna o personagem dele e a turminha, né, da baronesa e do Max também muito atuais, eles estão realmente ironizando. E tem essa figura da Julie Andrews, a Maria, que é um vulcão de maternagem. Ela quer cuidar desesperadamente daquela família, e ela é uma menina, tem 18, 19 anos, está na dúvida entre a vida religiosa ou não, e ela pega aquela família para criar, como ela já tinha feito no Mary Poppins, então ela é a grande mãe do cinema, sem dúvida, né? A mãe babá. Esse conceito do The Nanny hoje em dia vem muito da Mary Poppins, né? Que é uma outra figura, uma figura rígida, autoritária. Aí a Maria é uma derramada em afeto, né? E mais do que a questão da maternagem, tem o despojamento. A gente não pode esquecer que o filme é todo um preparo para eles deixarem aquela vida nababesca que eles têm, porque eles não concordam com o nazismo. Então é um outro elemento que, para os detratores do filme, ele tem que ser levado em consideração, porque é um filme que vai falar de abandono de um conforto. Eles estão do lado alemão, da Áustria. A Áustria acabou de ser anexada. Isso. E eles falam, não, a gente não vai aceitar o nazismo, a gente vai fugir, a gente vai deixar tudo isso, vamos embora. Então é um despojamento tremendo, é uma história real, a família Von Trapp fez isso, né? Não pelos Alpes, né? Eles pegaram um trem para Itália. Pegaram um trem para Itália, porque ali é como se a Suíça fosse do lado. E a gente vê que se eles escapam pelo lado que eles escaparam no filme, eles vão dar de cara com o ninho da águia do Hitler. Quer dizer, não é um bom final para a família Von Trapp no filme. Mas tudo bem, eles escapam na vida real, foram para os Estados Unidos, fizeram algum sucesso como família cantante, que eles são no filme também. Mais uma coisa que o filme faz que quase nenhum filme fez e muito pouco produto cultural da Áustria, que é falar da Áustria nazista. A gente vai para a Áustria hoje, a gente vai para Salzburg, não tem nenhum registro do nazismo. Sim. Coisa que é bastante diferente da Alemanha em geral, que faz museu, que lembra da vergonha do passado. Os austríacos apagaram isso. E o filme lembra, o filme coloca a suástica em Salzburg. E a passividade que é uma das coisas que não é levantada no filme, mas na peça original da Broadway era muito claro, a baronesa ela era completamente pró-nazismo para manter a vida dela. Ela era uma baronesa, ela era riquíssima, ela vivia super bem. Por que ela ia abandonar isso? E ela discorda do Georg Von Trapp, exatamente porque ele diz, não, mas eu sou austríaco, eu não quero ser alemão. Isso no filme não é passado, ele só tem vamos dizer assim, um ideal, um pouco, uma flama, assim, um exagero patriótico, dizendo que... Ele é um herói de guerra da Primeira Guerra. E o filme, então, acaba sendo, hoje em dia, mesmo com esse corte, que eu acho que hoje em dia talvez fosse uma coisa desnecessária mostrar isso, mas o filme ele fica bastante forte nessa possibilidade. Olha, não estou bem, não me encontro com essa ideologia, eu vou embora. Então é bastante audacioso e
não precisa nem dizer quantas vezes foi remontado na Broadway, na Inglaterra mais ainda. No Brasil, a melhor versão que eu assisti no teatro foi no Brasil, a versão do Cláudio Botelho e do Charles Miller. Muito feliz, né, na adaptação, e então, todos os elementos ali do original da Broadway de 59, do filme e dessa atmosfera do... É muito curioso porque é um filme assim, que gente muito diferente. Nós tivemos um amigo que era um psiquiatra, muito ligado a uma filosofia existencialista, e dizia que o filme preferido dele era Noviça Rebelde, porque a coisa mais pesada no filme devia ser os próprios rolos da película. Porque o resto era um filme que, a partir de qualquer momento que se pegava para assistir, acabava-se bem, se sentia bem no final. Uma coisa realmente talvez disso, de um despojamento, de achar que existe uma alteridade pelo amor à pátria, pelo amor à música, pelo sublime dessa relação amorosa que une as pessoas. E as coisas favoritas, como você leu, disso? E que virou um grande standard de jazz, inclusive jazz, bebop, jazz. O que tem de ídolo pop atualmente, que põe a Noviça Rebelde como o filme mais importante da vida Oscar, deles, a né? Lady Gaga. Exato. E, enfim, acho que, não vou dizer vale a pena, porque o Zé disse que quando eu falo vale a pena já está no fim do programa, mas realmente está no fim do programa, e eu acredito que quem já assistiu deveria rever. Vai sair uma super edição, já saiu fora do Brasil, vai sair aqui, foi remasterizada em 8K e depois transformada em 4K, que é Ultra HD, quer dizer, muito bom. Nunca antes visto, que é exatamente a propaganda dele. Enfim, se você já tem 15 na sua coleção, pode pôr o 16º, que vale a pena. E se você não passou para os seus filhos ou os seus netos, pode ser até propaganda isso, mas eu diria, eu passaria. Ok? Podemos ficar por aqui? Então, bom som da música para vocês. Obrigado.